Deus não tem um padrão de atuação, mas tem um padrão de resultados. Vamos lá. O título da nossa mensagem de hoje é Multiforme Graça. Nós abriremos essa reunião dizendo o seguinte, diga isso comigo por favor: Deus não tem um padrão de atuação, mas tem um padrão de resultados. Deus não perde, isso é um fato. Mas nem sempre o caminho para a vitória será o mesmo para todo mundo. Um erro muito comum que todos nós estamos sujeitos a cometer é o de querer colocar o Senhor dentro de uma caixinha. Deus não muda, diga isso comigo por favor, Deus não muda, porém, a forma como Ele trabalha pode mudar. João 5, a partir do versículo 6. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: Você quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Esse homem estava preso dentro deste contexto há cerca de 38 anos. Ou seja, muito tempo vivendo a mesma realidade. Quando uma pergunta muito simples foi feita para ele: Você quer ser curado? A resposta dele revelou qual era a sua crença. Ele disse: Senhor, não tenho quem me leve para dentro do tanque. Tem muitas pessoas permanecendo nos mesmos lugares por muito tempo, porque acreditam que aquele lugar, aquele caminho, por intermédio daquela pessoa, por intermédio somente daquele contexto, de alguma forma podem viver grandes viradas ao longo da vida. Ele era um paralítico, então ele tinha uma dificuldade de se locomover, isso é um fato. Mas alguém colocou ele lá dentro. Ele poderia ter pedido em algum momento para alguma pessoa tirar ele daquele lugar, tirar ele daquele contexto. Mas ele ficou tanto tempo naquele lugar, ele ficou por tanto tempo que ele se acostumou com aquela realidade. De alguma forma, ele enxergava no tanque como sendo a única possibilidade dele ser curado. Ele acreditava que o único caminho pelo qual ele poderia vir a ser curado era por intermédio do tanque. Sabia que quando nós nos aproximamos do Senhor, nós corremos o risco de cometer este mesmo erro? O Senhor está diante de mim, é uma outra realidade, eu conheci a Cristo, eu tenho servido a Deus e somente a Ele, mas a minha mente ainda está ligada ao tanque. A minha mente está ligada a algumas questões naturais, externas. Tem muitas pessoas que não têm vivido grandes mudanças, justamente porque as crenças são muito limitantes. Tem pessoas que se sujeitam a coisas terríveis, pelo simples fato de acreditarem que é só por intermédio daquele caminho, daquele contexto, daquela realidade, e não entendem que quando o Senhor Jesus está diante de nós,
tudo é possível, mas não existe uma forma concreta, como que eu posso dizer? Não existe uma forma isolada que Ele possa nos abençoar. Ele pode usar o A, como Ele pode usar o B. Ele pode me abençoar aqui, como Ele pode me levar para um outro lugar e me abençoar lá. Ele pode me curar por intermédio da medicina, como Ele pode me curar instantaneamente, simplesmente a enfermidade sai. Ele pode usar de um tratamento para me favorecer, como Ele pode usar simplesmente da sua glória, do seu favor que me cobre e desaparece. 1 Pedro 4, versículo 10 diz assim: sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem, diga isso comigo por favor, a multiforme graça de Deus. Multiforme, múltiplas formas. Deus não atua de uma única forma, Ele não age em nossas vidas de uma única maneira. Com Deus não existe uma regra, Ele faz o que quer, da forma que quer e quando quer. Êxodo 17, a partir do versículo 1, diz o seguinte: toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para o outro, conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. No versículo 6 diz assim, vamos juntos, bata na rocha, mais forte, diga isso, bata na rocha, e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel. Enquanto nós estivermos aqui, nós teremos necessidades, isso é um fato. Nós vamos precisar dormir, nós vamos precisar comer, nós vamos precisar beber água. Nesse momento, uma necessidade estava batendo na porta desse povo. Eles começaram a sentir sede. E a direção que o Senhor deu foi muito simples: bata na rocha. E de fato eles bateram na rocha, e o que aconteceu? A água começou a jorrar dela. Números 20, a partir do versículo 2 diz o seguinte: não havia água para a comunidade, e o povo se juntou contra Moisés e contra Arão. E o Senhor disse a Moisés: pegue a vara e com seu irmão Arão reúna a comunidade diante desta, fale aquela rocha e ela verterá água, vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Era a mesma necessidade, porém a direção que o Senhor deu neste momento foi completamente diferente. Perceba que a direção foi diferente, mas o resultado foi exatamente o mesmo. Essa diferença, ela pode aparecer entre pessoas, mas essa diferença também pode aparecer em diferentes momentos da nossa vida. Como assim? Talvez para a Dani, o Senhor vai estar falando assim: bata na rocha. E o Gustavo viu que para a Dani bater na rocha funcionou. E aí o Gustavo está perdendo boa parte do tempo dele fazendo isso aqui. E não está saindo. Mas por que não está saindo? Porque para o Gustavo o Senhor está falando: fale a rocha. Isso eu estou falando de pessoas diferentes. Falando de momentos diferentes da vida. Talvez lá atrás eu conduzia a minha vida espiritual, ou a minha vida profissional, ou o meu casamento, ou qualquer área que seja de uma forma, e funcionou, saiu água. Mas no momento em que eu estou vivendo agora, bater na rocha já não funciona mais, porque a direção que o Senhor está nos dando é: fale a rocha. Gênesis 12, a partir do versículo 1, diz assim: o Senhor disse a Abrão, vamos juntos, diga isso comigo por favor, saia
da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Um dia o Senhor aparece a Abraão e diz: eu quero que você deixe tudo que você conhece para seguir em direção ao desconhecido. Abraão tinha 75 anos de idade. Abraão tinha um desejo dentro dele. Existia um sonho dentro dele. Ele queria gerar. O Senhor firmou uma aliança com ele. Mas essa aliança estava condicionada a esse passo. O Senhor estava dizendo: eu tenho algo muito especial com você, mas não é aí. Você vai ter que sair deste lugar. Tem muitas pessoas presas a um contexto, e o que elas têm ouvido do Senhor é a hora de sair. Tem muitas pessoas presas a uma realidade, e não é que o Senhor não tem coisas incríveis para fazer, mas Ele não vai fazer aqui. Ele quer fazer em um outro lugar completamente diferente. E o resultado que Abraão teve, depois que ele tomou essa decisão, e andou em temor e obediência, todos nós já conhecemos, incrível. Gênesis 24 diz que Abraão foi abençoado em tudo. Essa é a colocação que está lá no versículo 1. E Abraão já era velho em idade, e o Senhor o havia abençoado de todas as formas. Tem pessoas querendo ficar, mas o Senhor está falando: tem que sair. Particularmente, em partes, eu vivi essa realidade. Eu queria ficar num lugar que eu acreditava que seria o lugar que eu encontraria realização, propósito, viveria uma grande vida. Mas dentro de mim, não uma, não duas, mas por diversas vezes, o Senhor disse: sai, esse lugar pode ter sido uma bênção enquanto durou, mas não é o que eu tenho para você. Eu saí e eu fui para a terra, no caso esta, que era o lugar que o Senhor tinha coisas incríveis para comigo. Vamos lá, Gênesis 26, versículo 2 e 3. O Senhor apareceu a Isaque e disse: não vá para o Egito. Diga isso comigo, por favor. Fique neste território. Faça o que eu digo e eu estarei ao seu lado, abençoando você. Darei todas estas terras a você e aos seus descendentes, cumprindo a promessa que fiz a seu pai Abraão. Perceba que a forma que o Senhor usou para abençoar Isaque já foi completamente diferente da forma que ele escolheu para abençoar Abraão. Para Abraão ele disse: saia. O que ele disse para Isaque? O Senhor não trata as pessoas por atacado. Ele trata todos nós de uma forma muito individual. É muito particular. Abraão e Isaque eram pai e filho. Porém, as direções que eles ouviram do Senhor foram completamente diferentes. Ambos fizeram o que o Senhor havia pedido e por conta disso foram muito honrados. Se Deus te pede para sair, diga isso comigo, por favor. Se Deus me pede para sair, é porque Ele tem o melhor para mim. Diga isso. Se Deus me pede para ficar, é porque Ele tem o melhor para mim. De qualquer forma, uma coisa precisa existir dentro de todos nós: Deus não vai falhar. Tiveram pessoas que tiveram que sair, buscar fora algumas coisas para viverem grandes transformações. Tiveram pessoas que não precisaram sair. Eu não posso viver uma vida olhando para a vida do próximo, porque muitas vezes olhar para a vida do próximo pode ser, preste muita atenção, um atraso para a minha vida. Por quê? Porque talvez Deus vai estar tratando o próximo de uma forma, mas com você Ele está conduzindo por outros caminhos.
E por que que Deus nos trata de uma forma diferente? Por que que o Senhor, Ele usa de caminhos diferentes para muitas vezes nos conduzir para o mesmo resultado final? Porque Ele não nos entrega o que nós queremos, Ele entrega o que nós precisamos. Então, de alguma forma, Abraão precisava sair. E de alguma forma, Isaque precisava ficar. Abraão precisava abandonar uma velha cultura. Ele precisaria trocar as antigas companhias. No caso de Isaque, quando a crise chegou, se o Senhor disse a ele, não desça para o Egito, é porque isso já existia dentro dele. Então pode ser que de alguma forma Isaque estivesse condicionando o sucesso dele a coisas, a lugares, e não ao Senhor. Por isso ele precisava ficar. Provérbios 3, versículo 5 diz assim: confia no Senhor de todo o seu coração e nunca em ti mesmo. Confie no Senhor de todo o seu coração e nunca em ti mesmo. Em tudo que fizeres, põe Deus em primeiro lugar e Ele te dirigirá nos teus caminhos. Confiar no Senhor de todo o coração não é uma tarefa fácil. Confiar nele de boca é muito simples. Mas confiar no Senhor de todo o coração requer coragem, requer ousadia, requer uma força de vontade muito, muito grande. Nós precisamos tomar muito cuidado com os nossos sentidos, principalmente visão e audição, porque ambos os lugares são portas de entrada, são lugares em que, dependendo do que eu estiver recebendo, eu posso ser conduzido para o lugar errado. Qual é o sentido que não falha? É o sentido da fé. Muitas vezes nós precisamos ignorar o que nós estamos vendo, muitas vezes nós teremos que ignorar o que nós estamos ouvindo, e nós precisamos trabalhar para fortalecer o sentido da fé. Mas se eu não consigo ver, como que eu vou dar os passos que são necessários? Biblicamente falando, existe um texto que diz que 2 cegos seguiram o Senhor Jesus até a sua casa. Como que eles seguiram o Senhor Jesus até a casa do Senhor Jesus, se eles eram cegos? Ali eu entendo que eles estavam sendo conduzidos pelo sentido da fé. A fé nos faz nos achegarmos, nos aproximarmos do Senhor Jesus. Esse é o sentido que precisa estar muito aguçado dentro de nós. E por quê? 1 Pedro 4,19 diz assim, vamos juntos, leia isso comigo por favor. Confiem nele, ele sabe e sempre saberá. De novo, diga isso, ele sabe e sempre saberá. Mais uma vez, só para fixar, diga isso, ele sabe e sempre saberá. O que está escrito na sequência? Confiem nele, ele sabe e sempre saberá o que está fazendo. A visão do Senhor não é micro, a visão do Senhor é macro. Imagina que, enquanto nós estivermos aqui, nós só conseguimos enxergar até o lugar que os nossos olhos conseguem alcançar. Lá de cima, em toda a sua soberania, o Senhor enxerga o agora, Ele enxerga o amanhã, Ele sabe o que está por vir, Ele sabe como tudo terminará. Por isso, a confiança, essa plena confiança, é algo essencial nesse nosso relacionamento com o Senhor. Eu vou citar alguns outros exemplos, vamos lá. Josué 6, versículo 2. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Jericó era considerada uma muralha impenetrável, e o Senhor usou de Josué para destruí-la por completo. Esse foi o caminho pelo qual o Senhor decidiu usar Josué. Mas se nós pegarmos um outro exemplo da Bíblia, Neemias.
Neemias 2, a partir do versículo 12, diz assim: e eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração, que eu fizesse por Jerusalém. Então eu lhes disse: vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas, e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, diga isso comigo por favor, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. O Senhor usou para destruir, o outro Deus usou para reconstruir. Mas em ambos os casos, porque eles tiveram a capacidade de ouvir o que o Senhor estava dizendo, eles foram coroados de êxito na missão que havia sido proposta a eles. Nós precisamos ter essa sensibilidade à voz do Senhor, nós precisamos estar extremamente atentos à voz do Senhor, porque o Senhor só vai poder nos conduzir se nós pararmos para ouvi-lo. Se nós não podemos ouvir ao Senhor, Deus não poderá nos conduzir. Mas olha que incrível, tem muitas pessoas aqui nessa manhã, que precisam que algumas muralhas sejam destruídas. Tem pessoas que precisam colocar um ponto final nessa batalha que é considerada talvez impenetrável. Tem outros casos aqui de pessoas que talvez estejam com algumas áreas da vida em ruínas, e o que elas precisam é levantar, é diferente, não é destruir. Mas a graça nos cobre para realizarmos ambas as coisas. Se eu estou em um período da minha vida que eu preciso derrubar alguns gigantes de uma vez por todas, eu tenho graça para derrubar, eu tenho graça para romper, eu tenho graça para destruir, eu tenho graça para colocar um ponto final, eu tenho graça para resistir, eu tenho graça para suportar, eu tenho graça para tirar força de onde eu não tenho e terminar de uma forma extraordinária. O meu casamento está em ruínas, a minha saúde está em ruínas, o meu financeiro está em ruínas, o meu espiritual está em ruínas, eu tenho graça para viver uma grande reconstrução, eu tenho graça, eu tenho favor para viver uma grande restauração. 1 Coríntios 12, 6 diz assim, vamos juntos, diga isso comigo por favor: há muitas formas de Deus trabalhar nas nossas vidas, mas é sempre o mesmo Deus quem faz o trabalho em nós. É sempre o mesmo Deus que faz o trabalho em nós. Falando dos dons espirituais, existem diferentes tipos de dons, mas é sempre o mesmo Deus trabalhando em nós. Falando de batalhas, as batalhas são muito particulares, mas é sempre o mesmo Deus trabalhando em nós. Na Almeida diz assim: e há diversidade de operações, ele opera de várias formas, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Diga isso comigo por favor: nem sempre Ele vai trabalhar da mesma forma, mas sempre trabalhará para o nosso bem. Nem sempre Ele vai trabalhar da mesma forma, mas sempre trabalhará para o nosso bem. Mateus 14, 29 diz assim: venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Êxodo 14, 29, o povo de Israel, por sua vez, atravessou pelo meio do mar, diga isso comigo por favor, em terra seca, enquanto as águas formavam uma parede de cada lado. Gente, se Deus não dividir as águas, Ele te fará caminhar sobre elas. Se Ele não te fizer caminhar sobre elas, Ele vai dividir as águas. Mas perceba que o tempo todo o Senhor nos capacita para que a nossa vida esteja em movimento.
Eu não posso ficar parado por conta de uma tempestade, uma vez que Deus é por mim. Eu preciso ter a fé de entender, se o Senhor está pedindo, dê o passo, e eu vou caminhar sobre as águas, ou tenha a coragem de dar o passo, e as águas vão se abrir. Tem muitas pessoas que presenciaram essa divisão. Água para um lado, água para o outro, e passaram por um lugar mais tranquilo. Tem outras pessoas que talvez o Senhor não vai fazer dessa forma. A tempestade vai estar lá, muito forte, ondas se quebrando, trovões, um vento violento. Mas isso não muda o fato que eu consigo ainda dar os meus passos. A minha vida pode caminhar. Então perceba que quando o Senhor entra em ação, não existem limites. Mas nós e o nosso bendito hábito de colocar o Senhor numa caixinha desse tamaninho. Quantos de nós não ficamos decepcionados porque algumas coisas não aconteceram no tempo ou da forma que nós esperávamos? Gente, já vou adiantar, tá? Nós vamos criar muitas expectativas. E Deus vai frustrar grande parte delas. Tem muitas coisas que nós gostaríamos que fosse de uma forma. E aí Deus vai falar, eu sou soberano, vai ser do meu jeito. Isso quer dizer que vai ser ruim para mim? Muito pelo contrário. Se é do jeito do Senhor, será melhor para nós. Todas as vezes. Se é do jeito do Senhor, sempre será melhor para nós. Vai ser pior para nós se for do nosso jeito. Vai ser muito pior para nós se for segundo as nossas vontades, segundo a nossa forma. Eu confesso que quando eu parava para meditar, principalmente nessas duas passagens, elas me impactam de uma forma muito incrível. Porque deixa muito claro que uma pessoa que vive dependendo do Senhor, o inimigo já não tem mais poder sobre ela. Independente do contexto, independente da realidade, Deus ele pode literalmente abrir uma porta que representa uma saída, ou ele pode não criar uma saída, mas você vence aquele período de crise andando normalmente, a sua vida não fica estagnada, você vai dando os passos e você vai rompendo, você vai dando os passos e você vai avançando. Eu poderia citar dois grandes líderes da Bíblia, Davi e Gideão. Em ambos os casos, os dois homens estavam passando por momentos muito diferentes, difíceis, complicados, mas a forma como o Senhor conduziu cada um deles foi muito individual. Se lembram da caverna de Adulão? Quem se lembra dessa passagem? Levanta as mãos, por favor. Davi estava sendo perseguido, e ele se refugiou nessa caverna. Inicialmente, ele esteve sozinho naquele lugar. As primeiras pessoas que se aproximaram, que vieram até ele, foram seus familiares. Então, na caverna, ele viveu uma restauração familiar. Num lugar improvável, ele viveu uma restauração familiar. Porém, não ficou nisso. Nesse texto diz que todos os dias o Senhor acrescentava a Davi homens que iriam favorecê-lo. E quando você vai fazendo as contas, sabe quantos homens foram acrescentados a Davi nesse período em que ele estava sendo perseguido? Mais de 340 mil homens. Mais de 340 mil homens. Eu estou falando da conta final. Não estou falando dos 400 ali dos valentes de Davi. Estou falando da conta final. Eram 80 e tantos mil, era 40 e tantos mil, era 15 mil, era 20 e poucos mil que vinha de um lado, mas o Senhor acrescentou muita gente. Como foi com o Gideão? O Senhor acrescentou alguém? O Senhor tirou todo mundo, não sobrou ninguém. Para que tipo de contexto nós conseguimos encaixar no nosso dia a dia? Gente, obviamente, pelo menos eu tenho essa percepção, posso estar errado, mas pelo menos é como eu enxergo. A sensação que eu tenho é que quando nós temos um conglomerado de pessoas, as pessoas certas do nosso lado, parece que é mais fácil. Parece que é mais fácil encarar algumas batalhas. Mas tem momentos que o Senhor,
ele vai diminuir em muito o número de pessoas que poderiam nos ajudar. Mas olha como são as coisas. Em ambos os casos, Davi com um mundaréu de homens, Gideão com 300 homens, ambos chegaram ao mesmo resultado: vitória. O trabalhar é diferente, mas é sempre o mesmo Deus. Ele não tem padrão de atuação, mas ele tem padrão de resultado: vitória, sempre vitória. E eu poderia destacar ainda, para deixar isso mais abrangente, é a própria história de Sansão. Davi tinha muitos, Gideão tinha poucos, e Sansão sozinho venceu 1000 inimigos. Então muitas vezes nós ficamos alimentando alguns sentimentos ou pensamentos, crenças, de uma forma geral, que só estão atrasando a nossa caminhada. Quando na verdade nós temos que confiar: Senhor, estou sozinho nessa batalha, eu tenho o Senhor, vamos embora, vamos vencer. Eu tenho alguns poucos, talvez os poucos sejam só as pessoas da sua casa, seja você mais 2, 3, 4 pessoas que seja. Talvez você tenha muita gente com você, mas uma coisa é fato: se Deus é por nós, quem será contra nós? Muitas vezes nós fugimos de algumas batalhas por ter medo de encará-las sozinhos, mas se é o que o Senhor tem para você, Ele vai te dar graça o suficiente para encarar essas batalhas de frente e não só vencer. 1 Samuel 14,6 diz assim, vamos juntos, diga isso comigo por favor: pois nada pode deter o Senhor, Ele pode vencer com muitos guerreiros e também com alguns poucos. Eu fico muito admirado com essa colocação de Jonatas, porque aqui ele deixa muito claro que não importava quem eram os homens que estavam com ele, ou quantos homens estariam com ele, ou quantos homens estariam contra ele. O que importava é que o Senhor estivesse com ele. Então, quando você estiver passando por um momento difícil, vamos lá, chegou uma notícia ruim, problema de saúde, está enfermo, descobriu que tem um nódulo, tem algo aí. Talvez uma das primeiras orações que nós temos que fazer é a seguinte: Senhor, eu não sei quem vai me acompanhar nessa batalha, mas eu peço que o Senhor esteja comigo. Eu peço que o Senhor esteja comigo. Uma oração que eu faço quase sempre, quase todo dia, antes de eu descer para realizar um culto, seja no sábado, seja na terça-feira, seja na segunda-feira, seja hoje, é o seguinte: Senhor, eu não sei quem vai estar ou quantos vão estar, mas o importante é que o Senhor esteja. O Senhor precisa estar. Porque podem ter 2 pessoas na nave, se o Senhor estiver vai ser incrível. Podem ter centenas e centenas, milhares de pessoas, se o Senhor estiver vai ser incrível. De qualquer forma, de qualquer jeito, Ele precisa estar. Lucas 5, a partir do versículo 12 diz assim: estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu, Jesus prostrou-se o rosto em terra e rogou-lhe: se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, diga isso comigo por favor, e tocou nele, dizendo, vamos juntos, quero, seja purificado. O que aconteceu? 2 Reis 5,14. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus, e foi, diga isso comigo por favor, purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Se lembram quem é esse personagem da Bíblia? Naamã. Perceba que o primeiro leproso veio, e o Senhor tocou, imediatamente ele foi curado. O segundo, Naamã, nesse caso que nós citamos aqui, quando foi até o homem de Deus, ele recebeu uma direção. Ele foi até o rio Jordão e mergulhou 7 vezes, e depois de ter mergulhado, ele foi curado. Perceba que foram caminhos completamente diferentes, mas o resultado foi exatamente o mesmo. E sabe por que mensagens como essa, elas nos enchem de esperança? Pelo menos é o que acontece comigo.
Porque muitas vezes nós tentamos algumas coisas estando certos de que aquilo iria funcionar, mas não funciona. E muitas vezes, porque não funcionou naquele momento, nós nos agarramos à seguinte mentira: não vai mudar, não era para acontecer, não vai dar certo. Mas na verdade, talvez não vai ser com um toque. Eu preciso ir e mergulhar no Jordão. E aí eu poderia citar mais um texto que eu não coloquei aqui. Lembram daqueles 10 leprosos que vieram até o Senhor? O Senhor não tocou neles. Nesse texto diz que eles ficaram a uma certa distância do Senhor. Então, seja tocando, seja não tocando, seja mergulhando, o Senhor não vai falhar. Ele não vai falhar. Ele nunca falhou. Seja de uma forma natural, meios naturais, ou por algo sobrenatural que a gente não vê acontecendo, Ele não vai falhar. Se lembram do cego Bartimeu? Quando o cego Bartimeu veio até o Senhor, ele queria ver, ele queria ser curado daquele contexto, ele não queria viver aquela realidade. E o Senhor disse: vá, a sua fé o curou. Tem um outro cego na Bíblia que veio até o Senhor. O que o Senhor Jesus fez? Cuspiu no chão, fez um pouquinho de barro, passou barro nos olhos dele, pediu para que ele fosse até o tanque chamado Siloé, e lá lavou e voltou a ver. Caminhos diferentes, o resultado mesmo. Se coloquem de pé todos, por favor. Se você estiver com o seu projeto, pode pegá-lo. Nós chegamos em um momento extremamente importante dentro do propósito, o final. Nós temos várias passagens na Bíblia que falam a respeito dos finais. O melhor vinho é deixado para o final. Terminar algo é melhor do que começar. Ao longo dos últimos dias, nós falamos muito sobre a provisão que Elias recebeu naquele período em que durante 3 anos e meio não choveu. Mas vamos mudar o personagem. Ao invés de centralizar Elias, vamos colocar a viúva de Sarepta. Vocês se lembram que quando o homem de Deus chegou até o lugar onde ela estava prestes a fazer a última refeição dela. Era um momento derradeiro, eram os momentos finais. Gente, eu não vou negar que quando o Senhor deixa para o final, é um teste para cardíaco violento. Exige de nós, emocionalmente falando, não é fácil. Tem horas que a vontade é falar: Deus, dá uma suavizada aí, manda um pouquinho antes. Mas uma coisa é fato. Foi nos momentos finais? Foi. Mas chegou. Se definiu. Ela não morreu como ela acreditou que ela iria morrer. Ela e o filho não morreram como ela acreditava naquele momento. Ela já estava fazendo planos de derrota. Ela já estava fazendo planos de morte. Tem muitas pessoas que quando chegam nessa fase final do propósito, quais são os planos que elas começam a fazer? Não foi nos meus projetos de conquistas. Talvez seja nos 52 dias, mas ainda nem acabou. Tem muitas pessoas querendo colocar um ponto final aonde o Senhor quer continuar, Ele quer fazer. Então, se não aconteceu o que você precisava, se você não recebeu ainda algumas respostas, creia, hoje, sexta-feira, sábado, domingo, 3 dias, contando com hoje, o Senhor pode fazer tantas coisas. Gente, eu estou cansado
E é um cansaço bom de receber testemunhos de pessoas no dia 31 de dezembro dizendo: Deus entregou isso, isso aconteceu e fluiu, e algo que estava travado foi destravado, e foi curado, e adquiriu isso, e mudanças aconteceram, uma restauração aconteceu. Estou cansado de ver. Então creia que conosco vai acontecer da mesma forma. Pode não ter acontecido na primeira semana, pode não ter acontecido na segunda semana, pode não ter acontecido na terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, mas nesses últimos 3 dias, diga isso com muita força, por favor, nesses últimos 3 dias, grandes coisas vão acontecer na minha vida. Feche os seus olhos, por favor. Tomado por essa fé, tomado por esse Espírito, eu gostaria que você clamasse como se você já tivesse a convicção, a certeza no seu coração, de que o Senhor vai realizar coisas incríveis. Ao terminar essa reunião, você vai sair e vai se deparar com grandes e grandes mudanças. Você vai dizer no teu lugar agora: meu Pai, eu creio, eu levanto a minha voz, eu me levanto no Espírito, tendo a certeza que esses últimos 3 dias, eles serão definidores da minha vida, eles serão transformadores. Eu não vou relaxar agora, eu não vou fraquejar agora, eu não vou me entregar agora, eu vou continuar lutando, eu vou continuar acreditando, eu vou me posicionar com muita força. Se o melhor é entregue no final, eu sei que para este final, o Senhor tem grandes e grandes surpresas, eu sei que o Senhor tem grandes e grandes transformações, porque o Senhor não falha, o meu Deus não muda, o meu Deus é o Deus soberano, Deus do impossível, Deus do sobrenatural. O Senhor é o Deus que dá jeito para tudo aquilo que não tem jeito. O Senhor não falha, o Senhor não falha. Por isso eu tenho a certeza, eu peço essa graça maior. Peça a Ele, se te falta algo, você vai pedir a Ele. Fale: meu Pai, eu quero graça, eu preciso de graça, eu preciso de uma unção de definição, eu preciso que o teu favor, Ele me cubra de uma forma extraordinária. É disso que eu preciso. Eu não preciso do natural, eu não preciso de terceiros, eu preciso acima de tudo da tua graça, do teu favor, eu preciso do teu poder. Meu Pai, revele a tua glória neste momento. Eu peço, meu Pai, mostre a tua glória neste momento. Senhor, eu clamo a Ti, eu suplico ao Senhor, eu imploro a Ti. Meu Pai, se manifeste na vida dela, se manifeste na vida dela, se manifeste na vida dela. Meu Pai, eu clamo, se manifeste na vida do povo do Ministério Mudança de Vida. Se manifeste, Senhor, na vida de cada uma das pessoas que aqui estão. Se manifeste na vida das pessoas que nos acompanham por essa transmissão. Meu Pai, nós não vamos aceitar a derrota. O Senhor é um Deus que não conheceu a derrota. O Senhor não sabe o que é perder e nunca vai saber. Por isso eu peço, meu Pai, intervenha em nosso favor, intervenha em nosso favor. Clame a Ele, peça a Ele. Fale: meu Pai, intervenha em meu favor, intervenha em favor da minha família, intervenha em favor da minha saúde, intervenha, Senhor, intervenha. Nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos, eles se voltam para o Senhor, eles se voltam para o Senhor, eles se voltam para o Senhor. Eu creio no Senhor, eu creio na tua soberania. O Senhor é Deus de milagres, o Senhor não é um Deus que fez milagres, o Senhor é um Deus que faz milagres. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O Senhor é o mesmo, sempre foi, sempre será. O teu poder, a tua autoridade não mudam. Diga isso a Ele. Fale: meu Pai, pode não ter acontecido pelos meios ou caminhos que eu esperava, mas eu confio que o Senhor não vai falhar, seja por intermédio de um toque, ou seja por intermédio de uma palavra. Eu sei que milagres vão acontecer na minha vida, eu sei que milagres vão acontecer na minha vida. Eu sei que o Senhor ou vai abrir, vai dividir as águas para que eu passe em terra seca, mas se não for assim, eu vou caminhar sobre
sobre as águas, mas eu sei que eu vou viver, eu tenho a certeza que eu viverei no sobrenatural do Senhor, como o salmista mesmo disse, eu tenho a certeza que verei a bondade do Senhor aqui na terra dos viventes. Eu vou ver, como Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive, e eu verei, eu sei que o meu Redentor vive, e nós veremos essa glória maior, nós veremos essa glória maior, nós vamos ver essa glória maior, nós vamos testemunhar essa glória maior. Feche os seus olhos, por favor, não diga nada. Senhor, eu peço, passe com teu sangue sobre a vida dela. Passe com teu sangue do alto da cabeça à planta dos pés da vida dela. O sangue de Jesus tem poder sobre a sua vida, sobre aquilo que te pertence. O sangue de Jesus tem poder sobre a tua saúde. O sangue de Jesus tem poder sobre o teu casamento. O sangue de Jesus tem poder sobre a sua vida. Se existe alguma influência negativa que de alguma forma possa estar trabalhando para travar, bloquear, amarrar os caminhos dela, eu ordeno, desaloje agora. Eu ordeno, desaloje agora em nome do Senhor Jesus. Toda influência maligna, casta de demônios, potestade de demônios, falange de demônios, todo espírito de intimidação, todo ataque do mundo espiritual, todo bloqueio, eu repreendo agora. Se existe alguma influência negativa, mantendo os caminhos dela travados, mantendo as portas fechadas, saia da vida dela agora. Saia da vida dela agora em nome do Senhor Jesus. Toda pedra de tropeço, toda pedra de atrapalho, eu repreendo você da vida dela. Não existe nada que será impedimento para a vitória dela, né, nesse final de propósito. Não existe nada. Eu ordeno toda a influência, pega tudo que é teu, em nome do Senhor Jesus, e saia da vida dela. Diga isso no teu lugar: meu Pai, eu creio. Senhor, eu creio de todo o meu coração que o Senhor não vai falhar. Eu creio, meu Pai, que nessa reta final, grandes surpresas vão chegar. Eu sei disso. Se você tem algum tipo de enfermidade, se você tem alguém enfermo na sua família, não tenha dúvida, Deus não vai falhar. Diga isso: eu creio na cura, eu creio na cura, eu creio na cura, eu creio na cura. Se há alguma enfermidade que talvez não é do corpo, não é algo visível, mas é algo lá dentro, é no interior, é no coração, é na mente, você vai dizer: eu creio na cura, eu creio na minha cura, eu creio na cura do fulano de tal, eu creio, seja curado agora, eu declaro: seja curado agora, em nome de Jesus, seja curado agora, em nome de Jesus, seja curado agora. Receba a cura, receba a cura, receba a cura, receba a cura. Senhor, eu peço toque, meu Pai, toque nela, é um toque, e o jogo vai virar, meu Pai, é um toque, e mudanças vão acontecer, basta um único toque, Senhor, e o final será extraordinário. Ela não precisa de muito, ela precisa do Senhor. Nós precisamos desse tudo, o Senhor é o nosso tudo. Meu Pai, o Senhor sabe o que ela tem como necessidade, o Senhor sabe o que existe, meu Pai, de batalhas, desafios gigantes na vida dela, e nós sabemos o que o Senhor pode fazer. Nós sabemos qual é na verdade, nós não sabemos o alcance do teu poder, porque ele é ilimitado. O teu poder tudo supera, o Senhor tudo pode, o Senhor tudo vê, o Senhor tudo sabe.
Então eu peço, Senhor, vai definindo, meu Pai, vai definindo, meu Pai, que antes que esse propósito se encerre, que ela possa terminar, meu Pai, com grandes, extraordinárias notícias. Que boas notícias cheguem, meu Pai. É o que está escrito na tua palavra: o Senhor dá uma ordem e grandes exércitos trazem boas notícias. Basta uma ordem do Senhor, tudo está sujeito à tua vontade, tudo está sujeito ao teu poder, tudo está sujeito à tua soberania. O Senhor pode, meu Pai, eu peço que o Senhor faça, o Senhor pode. Olhe para cá um instante, por favor. 1 Pedro 5,7 diz assim: entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Nós carregamos muitas coisas sozinhos, gente, e o Senhor deixa claro: entregue a Ele. Senhor, eu não sei do que será meu futuro, mas eu coloco a minha vida nas tuas mãos. Eu coloco esse contexto, essa dificuldade, eu coloco tudo nas tuas mãos. Isaías 41:10 diz assim: por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Se a mão direita vitoriosa está sobre nós, a vitória está sobre nós. Jó 23:13 diz assim: Ele faz o que quer e quando quer. Ele faz o que quer. Deus quer, Deus faz. Não existem forças contrárias, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem profundidade, nem altura, nem presente, nem futuro. Nada em toda a criação pode nos afastar do amor do Senhor. Nada. Tudo o que quer, Ele faz. Olha o que diz no 14, e faça desse versículo uma declaração de fé sobre a sua vida. Diga isso: Deus vai fazer comigo tudo o que planejou, inclusive, o que está escrito? O que Jeremias diz? Eu sei o que eu planejei, eu sei o que eu tenho para vocês, eu sei, eu tenho planos de bem, não de mal, planos de lhes dar o futuro, ou o fim que esperais. Levante, por favor, as suas mãos e o seu projeto, se estiver com você. Senhor, eu oro pela tua igreja, eu abençoo a vida do teu povo, que o Senhor faça com todos aquilo que o Senhor quer, que tudo que o Senhor planejou, meu Pai, que se manifeste na vida das pessoas que aqui estão, e na vida de todas as pessoas que nos acompanham por essa transmissão. Meu Pai, que esses 3 dias sejam incríveis, definidores. Eu oro pelos projetos, eu oro pelos sonhos, eu abençoo a sua vida. Eu declaro: este final será melhor do que foi o início, o meio, como foi toda a sua caminhada até agora. Eu te abençoo em nome de Jesus. Repita comigo: eu concordo com essa oração. Eu ligo aqui na terra para ser ligado